Olá, meus irmãos e amigos, boa noite. São 18 horas desse domingo, dia 5 de julho de 2020. O primeiro domingo do mês de julho, já estamos, quem podia imaginar, no segundo semestre. Estamos já iniciando a segunda metade de 2020. Quem podia imaginar que a quarentena poderia ultrapassar aquele período básico de 15, 20 dias ou no máximo 30 dias. E já estamos aí chegando ou ultrapassando, na verdade, há quase 3 meses e 15 dias dessa quarentena. Mas louvado seja Deus pela oportunidade que Ele nos dá para nós servirmos ao Senhor na realização da vontade dEle. Louvado seja o nome do Senhor pelo cuidado dEle sobre a sua vida, sobre a minha vida, a vida de todos nós. E nesse primeiro domingo, pela manhã, tivemos o culto da ceia, onde podemos lembrar o sacrifício de Jesus, derramado o seu sangue na cruz, morrendo e ao terceiro dia ressuscitando para, no nome dEle, nos dar o perdão dos pecados, a salvação, a vida eterna, a paz com Deus e realmente usufruir do amor dele neste mundo que nele vivemos e com a certeza de que no momento certo ele nos levará para a sua glória eterna. Louvado seja o nome do Senhor por isso, e eu quero convidar você a ter esse momento de reflexão. O culto sempre é uma grande oportunidade para nós colocarmos diante do Senhor a nossa gratidão pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pelo que tem realizado na nossa vida. Mas também é uma grande oportunidade em cada culto para escutarmos a voz de Deus. Deus, diz a Bíblia em Hebreus capítulo 11, ou melhor, capítulo 1, no verso 1, que no passado Deus usou os profetas, Deus falou através de sonhos, de visões, mas nos últimos dias Deus enviou Jesus, que é a expressa imagem do seu ser, para que por meio de Jesus a palavra dele chegue ao meu, ao seu coração. E através dessa palavra nós somos confrontados com os nossos pecados pelo Espírito Santo. Somos então convencidos ao arrependimento, à confissão da fé em Jesus, e então vivermos como filhos de Deus, amados em Cristo Jesus, na realização da sua boa, perfeita e agradável vontade. Então vamos orar nesse momento, entregando a Ele este culto, para que tudo quanto vier a acontecer daqui em diante seja conduzido pelo Senhor, seja dirigido por Ele, mas que também, ao final do culto, tenhamos a certeza de que Deus falou ao nosso coração, nos preparando para uma semana desafiadora, uma semana de grande expectativa, uma semana sob os cuidados do Senhor. Oremos nesse momento, curve a sua cabeça, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Muito obrigado a Deus por esse dia, muito obrigado pela tua fidelidade, que tu estejas renovando a nossa fé, nos dando a alegria da salvação e o grande privilégio para nós, conhecendo a tua vontade pela tua palavra, sejamos capacitados pelo teu Espírito Santo a fazer o teu querer. Receba este culto como expressão da nossa gratidão, mas também que seja uma grande oportunidade para que tu fales ao nosso coração. Pois oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Sem dúvida alguma, nós podemos ter a certeza de que Deus ouviu a nossa oração. Não por nós, porque não há nenhum poder em nós. Nós não temos também nenhum direito por nós mesmos. Nós chegamos à presença do Senhor no nome de Jesus. Nós oramos no nome de Jesus, porque de acordo com Marcos capítulo 15, quando Cristo morreu na cruz, o véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar se rasgou, de modo que simbolicamente, através daquele ato, Deus estava então nos dando acesso ao seu trono de graça por Jesus Cristo. Mas agora nós vamos ter um momento de intercessão. E antes de nós intercedermos, eu quero aqui colocar para você
que nós estamos num grande desafio como congregação para nós realmente fazermos uma pequena reforma, uma mudança na nossa congregação. A gente precisa dar os ajustes necessários para que a gente possa receber os irmãos e assim celebrarmos ao Senhor. Então você está vendo aí na tela a nossa conta bancária para que nela você deposite ou faça transferência do seu dízimo, da sua oferta, da sua contribuição para a nossa congregação. O banco é Itaú, a conta 9165, agência 9165 e conta corrente 26152-1. Então vou repetir, Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152-1. Então dê a sua contribuição, dê a sua oferta, entregue o seu dízimo, certamente todo esse recurso vai nos abençoar para que façamos a obra do Senhor nesse tempo de pandemia. Nós usamos esse recurso para que assim cada irmão, cada irmã tenha a oportunidade de fazer a sua contribuição sem se colocar numa situação de risco. Louvado seja Deus por isso e através da sua vida o Senhor esteja também abençoando toda a sua casa. Mas vamos orar nesse momento e nessa ocasião nós vamos orar, já que estamos muito próximos do retorno às nossas atividades presenciais. Em alguns lugares as escolas a partir de segunda-feira estarão funcionando, em outras cidades o comércio já foi liberado, não há mais aquela questão de flexibilização ou retorno gradual. Em muitos lugares já está a sociedade voltando à sua atividade sem nenhuma dificuldade. Sabemos, porém, que isso não é tão simples assim, embora até haja a liberação para o retorno às atividades no comércio e nos outros lugares. O importante é que nós sejamos cuidadosos, porque há decretos para o uso da máscara, há penalidades para quem desobedecer, há sanções para a área do comércio. Então, vamos ser cuidadosos. Há uma necessidade do retorno às atividades comerciais, sobretudo, mas precisamos preservar a saúde uns dos outros. E quem usa máscara, quem usa o álcool em gel, quem mantém o distanciamento social, certamente está demonstrando amor a si próprio e ao próximo como a si mesmo, de acordo com a palavra do Senhor. Para esse momento de intercessão, eu quero convidar você a pensar naquele texto de Tiago, capítulo 5, verso 16, que diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E é bom que se saiba que esse poder fazer muito, não está nem na oração e nem naquele que ora. Porque, infelizmente, a gente ouve por aí aquelas orações preparadas para determinadas circunstâncias, oração do desempregado, oração do empregado, oração do aluno, oração isso e outro. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala que orar é falar com Deus. Não existe uma oração mágica em que você a repete e as coisas funcionam. Não. Oração é comunhão. Oração é vida com Deus. Oração é entrega, é renúncia, é dependência. Então, não é o plug and play na oração. Plug e aperte, não. É você se quebrantar, é você se humilhar e é você dizer: Deus, que o Senhor venha agir na minha vida. Então vamos orar. Tiago fala sobre isso e nós cremos que, de fato, no nome de Jesus, o Senhor vai ouvir a nossa oração e respondê-la de acordo com a sua boa, agradável e perfeita vontade. Cubra sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus nosso Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela tua bondade, pela tua fidelidade. Oramos a Deus para que tu tenhas compaixão de cada um de nós e que tu nos abençoes na realização da tua vontade. Muito obrigado pela tua fidelidade. Nesta hora, Deus, queremos orar pela nossa congregação da PIB da Barra Hindu de Caxias, para que tu nos conduzas nessa parte de preparação para o retorno às atividades presenciais.
que haja envolvimento, que haja participação de todos os teus servos. E que tu movas mentes e corações para que também, ó Deus, venham se somar a esse desafio, para que quando voltarmos aos cultos presenciais, o façamos com alegria e gratidão em nosso coração. Outra vez oramos por aqueles que estão na expectativa do retorno, ó Deus, à vida após, ao retorno às atividades, aos estudos, ao trabalho, que a vida após pandemia não seja de medo, de dúvidas e receios, mas que seja, ó Deus, esse novo tempo, uma grande oportunidade para fazermos mais e melhor para o teu reino. Oramos pelos doentes que tu tens compaixão, somos gratos por aqueles que já superaram e já retornaram para casa. Muito obrigado pela tua fidelidade. Oramos, ó Deus, pela Eliene Versosa, que está já recuperada. Oramos pela Julita, também tua serva, que já está recuperada. Oramos pela irmã da Edneia de Alda. Oramos pelos parentes, pastor Marcos. Oramos por todos aqueles que têm sido alvos das orações do teu povo nesses dias. Muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Abençoa, Deus, os familiares de cada um de nós e glorifica o teu nome, ó Deus, em nosso coração. Te peço pelo meu sogro José, pela minha sogra Wanda, para que tu os abençoes e os guardes e que tu realize na vida da Esther, a minha irmã, o milagre de sua restauração da vida para a glória do Senhor. Pois oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Que bênção a gente poder orar e entregar a Deus nossas preocupações, nossas inquietações. Agora vamos ter uma mensagem musical que você tenha a oportunidade de se conhecer a canção, louvar a Deus juntamente com essa participação musical. Mas se por acaso não conhece a letra, não conhece a melodia, que você faça dessa canção também uma forma de louvar e adorar a Deus nessa canção. E logo em seguida, a música, a participação musical, nós teremos a mensagem nesse texto que você está aí vendo, Lucas capítulo 5, de 1 a 11, e o tema da nossa mensagem é um convite irrecusável. Que Deus te abençoe, ouça a música e logo em seguida teremos a reflexão. Amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom.
Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traços para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Yeah, yeah. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Esse seu amor que não falha, não se decepciona. Esse seu amor, esse seu amor não mede o meu sucesso, nem o meu fracasso, mas a minha fidelidade em continuar a voltar pra ti. Esse é seu amor, esse é o seu amor, Jesus. Esse é o seu amor, ele não falha, não desiste de mim. E eu vou correndo, correndo, correndo para os seus braços de amor. Eu vou correndo, correndo, correndo para os seus braços de amor. Eu vou correndo, correndo, correndo para os seus braços de amor. Eu vou correndo, correndo, correndo para os seus braços de amor. Teu amor nunca falha, teu amor nunca falha, teu amor me persegue, teu amor me persegue, teu amor me persegue, teu amor me persegue, teu amor me persegue. Teu amor me persegue, teu amor me persegue, teu amor me persegue.
Muito bem, certamente Deus falou ao seu coração através desta música, preparando você e também aqueles que estão com você nesta hora para a mensagem. Como eu falei antes, quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. Ou, em alguns casos, para algumas pessoas, ligue seu tablet ou seu smartphone no texto que está apresentado. E o tema da nossa mensagem é um convite irrecusável. Vamos então ler a palavra do Senhor e logo em seguida vamos ler nesse texto refletir. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Então, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Simão Pedro, ou melhor, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. E como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Esse texto, meus queridos, se alguém poderia colocar algum título, como de fato em algumas Bíblias, a parte em negrito antes do texto é chamado de título. O título, na verdade, é uma compreensão do leitor daquele texto em destaque. Então, no livro de Lucas, capítulo 5, de 1 a 11, em algumas Bíblias, o título é A Pesca Maravilhosa. Aqui, nessa Bíblia que eu uso, da NVI, o título é Jesus chama os primeiros discípulos. Mas hoje eu não quero falar sobre a pesca maravilhosa, mas exatamente sobre um convite. O convite que Jesus fez. Embora a palavra convite não esteja no texto, fica compreendido no contexto que realmente houve um convite. Eu quero ler outra vez o capítulo 5 de Lucas, no versículo 10 e 11, que fazem parte do convite e da aceitação. Diz assim a Bíblia: Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então Jesus fez um convite a Pedro, e que foi por extensão alcançado, ou que envolveu André, o irmão de Simão, Pedro, e também Tiago e seu irmão João. O convite que foi feito a esses 4 homens, mas a partir da experiência de Pedro. Por que é um convite? Entende bem essa passagem. Jesus fez um convite.
E por que ele fez esse convite? Porque ele não deu, ele não quer que ninguém o siga por imposição. Seguir a Cristo não é algo, digamos, vertical, que atravessa a liberdade de escolha de cada um. O convite significa que você tem a liberdade para dizer sim ou não. O convite quer dizer que você é livre para tomar a sua decisão, favorável ou contrária ao convite. É isso que a Bíblia está dizendo para nós toda vez que a Bíblia propõe uma proposta. É algo que não tira do outro a liberdade de escolha, o poder de decisão. É um convite. Seguir a Cristo é um convite. Deus quer que você siga ao Filho dele. Deus enviou Jesus para que, por meio de Jesus, toda pessoa arrependida dos seus pecados venha a crer nele e, de fato, ser salva pela fé no nome dele. É um convite. Agora, tem um detalhe muito interessante, que esse convite que Jesus fez não foi algo totalmente desconectado da realidade e nem desprovido de nenhuma base. Seria estranho se alguém chegasse para você, que não conhecesse você, que você nunca viu, que você não tenha nenhum tipo de empatia, de proximidade, e faça um convite e você diga assim. É estranho. Seria muito estranho alguém chegar sem que conhecesse você, fizesse um convite tão importante, que mudasse a sua vida, e se você, seria mais estranho ainda, se sem qualquer base, sem qualquer referência, dissesse sim. Não é assim que acontece com as pessoas que, infelizmente, aceitam convites feitos pela internet. Quantas jovens se envolveram em problemas graves, se envolveram até mesmo sendo vitimadas por atos criminosos de estranhos com quem começaram a conversar, nunca viram na vida e aceitaram para um encontro às cegas, como se falava antigamente. E aí foram comprometidas, ficaram envergonhadas e, infelizmente, algumas tiveram danos maiores e, em últimas situações mais críticas, até mesmo perder a vida porque aceitaram convites de estranhos. São convites para o mal, são convites para a exploração, são convites para o crime, são convites que destroem a alegria e a esperança de vida. Jesus não. Ele convida porque ele ama, ele convida porque conhece você, ele quer que você o siga porque ele é o Senhor da vida, o bom pastor que deu a vida dele por você. Mas qual é a base desse convite? Como é que surge, ou como é que surgiu esse convite de Jesus a Pedro, a seu irmão André, a Tiago e a seu irmão João? Como surgiu esse convite? O que Jesus fez ao convidar aqueles 4 homens, também ele mostra como é que ele age em relação a você. A primeira coisa que eu posso aqui colocar para você, esse convite é irrecusável. Eu creio que somente uma pessoa imprudente, uma pessoa insensata, uma pessoa sem qualquer realmente amor a Deus e a si mesmo iria recusar. Só mesmo uma pessoa que venha a ser tão distante da vida com Deus, sem perceber realmente a grandeza e as bênçãos desse convite, poderia recusar. O convite de Jesus a esses 4 homens, que se tornou um convite irrecusável, começou a partir do momento que Jesus se aproximou diante da realidade deles. Vejam só, no capítulo 1, ou melhor, capítulo 5 de Lucas, no verso 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. O lago de Genezaré é também chamado de lago de Tiberíades ou Mar da Galileia. São nomes diferentes para o mesmo lugar. E uma multidão o comprimia, diz a Bíblia, de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Esse é o segundo episódio que eu leio, que há na Bíblia, existem outros, em que as pessoas se aglomeravam para ouvir a palavra de Deus. É interessante isso. O interesse daquela multidão era ouvir Jesus.
Era tanta gente que as pessoas quase que apertavam o Senhor. Todos que desejavam ouvir a palavra de Jesus. Diz a Bíblia, uma multidão o comprimia porque queria ouvir a palavra de Deus. Ah, meus queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês, algumas coisas. Eu já vi o Maracanã antes e depois cheios, ou cheio, melhor dizendo, com gente lá de fora que não puder entrar para ver um jogo, para ver um show, para ver uma grande programação como Copa do Mundo ou as Olimpíadas. Mas não vejo a mesma motivação, o mesmo interesse, o mesmo desejo para ouvir a palavra de Deus. Já vi realmente praias cheias, principalmente na virada do ano, para ver fogos que duram 10, 15, 20 minutos. Mas quantos se aglomeram nesses mesmos espaços para ouvir a palavra de Deus? Um supermercado, quando lança a propaganda de promoção, as pessoas saem aos tapas, brigando por causa de um produto e vão pagando, mas não se aglomeram para ouvir a palavra de Deus. É impressionante como as pessoas se mobilizam para outras coisas, menos para a palavra de Deus. Aqui diz a Bíblia que as pessoas se comprimiam para ouvir a palavra de Deus. Então Jesus, diz a Bíblia, estando no mar da Galileia, naquela região, ele vê 2 barcos. E ele escolhe um dos barcos. Havia 2. Então havia 50% de chance de Pedro não ser escolhido, o seu barco, para Jesus então ali entrar. Mas Jesus, por opção, por livre escolha e por um propósito muito mais, digamos assim, direcionado, escolheu o barco de Pedro. Ele, diz a Bíblia, viu à beira do lago 2 barcos, no verso 2, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Então diz a Bíblia que Jesus escolheu um dos barcos, o barco de Pedro, para ali entrar e pediu para que ele afastasse um pouco da praia, para que dali sentado ele se dirigisse à multidão. Então, esse convite de Jesus para Pedro e os seus amigos, sócios, partiu desse encontro, dessa presença de Jesus nesse ambiente de trabalho, nesse ambiente do dia a dia da vida de Pedro. Jesus, para convidar você para você segui-lo, ele vai ao seu encontro, ele busca você aonde você está, ele vai aonde a pessoa está. Assim aconteceu com Pedro, ele foi até o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, como ele também ele encontra você no seu trabalho, na sua faculdade, no seu lazer, na sua casa, onde você estiver, no lugar em que você se encontra, a palavra de Jesus chega. Sabe por quê? Porque Jesus se identifica com cada um de nós. Esse convite, além de Jesus se encontrar, ouvir ao encontro de cada um de nós, implica aí em dizer que ele se identifica com a nossa realidade. Ele sabe da nossa rotina, ele sabe das nossas lutas, ele sabe das nossas dificuldades. Pedro tinha as mãos calejadas de tanto puxar a rede. Pedro tinha uma pele escura por pegar o sol durante a pescaria, durante o dia, ou as marcas do tempo devido ao cansaço da pescaria noturna. Então Jesus conhece a realidade de cada um de nós. Então Jesus vem ao nosso encontro. Esse convite não é do nada, não parte do nada, mas de uma identificação. Jesus se identifica com a nossa dor, com o nosso sofrimento, com as nossas dificuldades. Jesus foi ao lugar onde Pedro estava. E onde você está agora, seja em sua casa, seja no ambiente de trabalho, seja no seu lazer, a palavra chega. Eu me lembro da história de um homem que ele era um alcoolista, ele era dependente químico do álcool, e ele estava no depósito de bebidas, na verdade, no banheiro do depósito de bebidas. E ali ele tomava o café da manhã, era uma xícara, ou melhor, de fato era uma caneca de alumínio. Nessa caneca ele colocava a sua bebida, ali era o café da manhã dele. E ele conta essa história, que um dia ele foi beber o seu café, e quando ele foi entornar aquela caneca de cachaça na boca,
ele ouviu uma voz: você quer ser livre desse vício? Joga isso fora e entrega a vida a Jesus. E Tadeu, que é o nome do rapaz, desse senhor, ele então achou que fosse talvez alguma coisa estranha. Ele olhou para trás para ver se tinha alguém atrás dele para falar e não tinha ninguém. Aí ele pegou a caneca, quando foi tentar beber, pela segunda vez a voz: quer ser livre disso? Jogue isso fora e entregue a vida a Jesus. Ele achou que tinha alguém ali falando em alto e bom som, e não tinha ninguém. E quando foi pela terceira vez, a mesma voz com as mesmas palavras: quer ser livre disso? Jogue isso fora e entregue a vida a Jesus. Tadeu não teve dúvida de que era o Espírito Santo de Deus falando ao seu coração para ele render-se a Jesus. Num banheiro, dentro do depósito de bebida que ele tinha como o seu ganha-pão. Na verdade, era uma destruição da sua própria vida que ali estava acontecendo. Tadeu se converteu porque Jesus chegou ao seu coração. Jesus quer convidar você a segui-lo, por isso que ele vai ao encontro da sua realidade. Ele chega até você. Mas a segunda coisa que eu acho maravilhosa para esse convite ser irrecusável é que esse convite parte da mensagem do Evangelho de Jesus. A Bíblia diz que quando Pedro ouviu o convite, ou melhor, o pedido para que cedesse o seu barco, então a Bíblia diz que Cristo entrou, se você olhar bem, no verso 3, entrou em um dos barcos, e o que pertencia a Simão Pedro, e pediu que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. O barco pertencia a Pedro. Pedro, com toda a delicadeza, com toda a gentileza, com toda a educação e com toda a reverência, cedeu o seu barco para Jesus. Jesus entrou e Jesus deu uma ordem: afasta um pouco. Pedro afastou, e diz a Bíblia que daquele barco Jesus ensinava aquela multidão a respeito da palavra de Deus, sobre o reino de Deus. Isso quer dizer que esse convite, além de ser a partir desse encontro de Cristo com a realidade de Pedro, com a realidade de cada um de nós, esse convite também tem uma graduação do seu envolvimento quando a palavra dele, a palavra de Deus, chega ao coração. A Bíblia diz que daquele barco, Jesus comunicou a palavra a toda a multidão. Eu fico imaginando Pedro olhando para Jesus, ouvindo a pregação de Jesus, ouvindo a mensagem de Jesus e talvez com muita alegria dizendo: é do meu barco. É do meu barco que Jesus está falando às multidões. É do seu celular, é da sua TV que Jesus está falando a muitas pessoas. Você já pensou que ele está usando a sua casa, usando seus recursos para que esta palavra do reino chegue a muitos corações? Gente, que coisa maravilhosa. O barco era de Pedro. O barco fazia parte da sua profissão, era meio do seu ofício, mas naquele momento foi reservado o barco para Jesus pregar a palavra. Eu creio que Deus está, através dessa pandemia, mostrando que cada pessoa, com toda a sinceridade do seu coração, pode se tornar uma bênção para Jesus abençoar outras pessoas. Cultos nos lares, os pequenos grupos de comunhão, ou células, como também temos falado, pessoas que têm colocado, como disse antes, o celular, compartilhado nas redes sociais, textos da palavra de Deus, mensagens bíblicas. Então esse convite de Jesus parte também desse contato da palavra. Enquanto Cristo ensinava, Pedro ouvia. É exatamente isso. A palavra de Jesus chega ao nosso coração para que então possamos ouvir o convite dele e, com base no que ouvimos, aceitarmos o convite. O convite não vem do nada. A mensagem do Evangelho vem de alguma forma ao coração de cada um de nós.
Jesus falou no livro de João, no capítulo 6, o seguinte: a minha palavra que tenho falado a vocês é espírito e vida. Essa palavra tem poder de gerar vida. O apóstolo Paulo, em Romanos 10, 17, disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Eu fico imaginando, enquanto Pedro estava ali ouvindo a palavra de Jesus, certamente muitas coisas se passaram pela sua mente. É uma suposição apenas, mas não é algo tão difícil de ter acontecido, porque a palavra de Cristo nos confronta. A palavra de Cristo não é para nos afrontar, no sentido de nos espezinhar, de nos rebaixar, de querer nos destroçar, nos expor ao vexame. Não, a palavra é para nos confrontar. Por que confrontar? Porque a palavra revela o nosso interior, a palavra nos mostra como estamos, a palavra nos impacta. Pedro certamente foi impactado pela palavra que ele ouviu. E aí, esse convite que Jesus faz é irrecusável por esses dois primeiros motivos. Porque Jesus vem ao encontro de cada um de nós, porque a palavra dele chega ao nosso coração. Mas há uma outra razão para esse convite ser irrecusável. É porque ele se fundamenta numa experiência marcante na nossa vida. Ele se fundamenta numa experiência marcante. A Bíblia diz que logo após a pregação, o ensino de Jesus, certamente que a multidão deve ter, alguns ido embora e outros permanecido ali. Após o ensino, Cristo poderia ter agradecido a Pedro e ter ido embora. Pedro, muito obrigado porque você me emprestou o seu barco, deixo com você, ele volta para você, volte à sua rotina. E Cristo poderia ter partido dali para outro lugar para dar sequência ao seu ministério. Mas Jesus faz algo muito interessante. Sabe qual é? Ele chega para Pedro e diz assim: Pedro, leva o teu barco para águas mais profundas. E todos vocês, fala para os outros, lance as redes. É interessante, se você olhar bem no versículo 2 de Lucas, capítulo 5, a Bíblia diz que aquele barco onde Jesus havia entrado, estava ali, os discípulos tinham ido, no caso Pedro e André, tinham ido lavar as redes. Sabe o que significa lavar as redes? Estou terminando o meu dia de trabalho. Na hora de pescar, ou para ir pescar, os pescadores preparam as redes. Fazem as costuras, fazem os remendos, tiram os buracos, vão tirando as coisas ruins e vão preparar as redes para a pescaria. O ato de lavar significa o quê? Já encerramos. Já tiramos os peixes, já tiramos coisas indevidas, vamos lavar para guardar, porque não se guarda a rede suja, se guarda a rede limpa. Pois bem, pescador que é um bom pescador, depois da pesca ele lava a rede e guarda os seus materiais da pesca. Então eles estavam lavando as redes. E é interessante, para os 4 homens, Pedro e André, Tiago e João, o dia de trabalho já estava terminando. Só que para Jesus é assim, esse convite veio porque Jesus fez algo que impactou a vida daqueles homens. Jesus disse: Pedro, pega o teu barco, leve-o para águas mais profundas e todos os outros lance as redes. Por que ele falou, leva o barco para águas mais profundas? Porque Pedro era o dono do barco. Os outros eram seus auxiliares. Os outros eram outros pescadores. Mas o dono do barco era Pedro. Isso quer dizer que não poderia outra pessoa usar o barco que pertencia a Pedro. Isso quer dizer, meu querido, que você não pode tomar decisões por outros. E nem outros podem tomar decisões por você. Aceitar o convite de Cristo é algo particular, é algo individual, é intransferível. Eu costumo dizer e repito constantemente, a fé não é algo que se exerce por procuração. Não adianta você ficar em casa vendo programa de TV e dizer para a esposa, vá para a igreja orar por mim,
ou dizer para o marido, vai lá e interceda por mim, ou dizer para os filhos, filhos, orem por mim, ou dizer, pais, vão lá e orem por mim. A fé é pessoal, cada um dará conta de si mesmo a Deus. No dia do juízo final, você não vai responder pelos outros, você vai responder por você mesmo. Então, Pedro, ao ouvir aquela ordem de Jesus, então ele diz algo muito interessante. Ele faz uma declaração de um pescador que, ao mesmo tempo, é frustrado e desafiado. Se você, no versículo 5 de Lucas 5, a Bíblia diz assim: Simão Pedro respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Ou seja, aqueles homens estavam frustrados, porque, embora tivessem grande empenho, tivessem se esforçado muito, nada haviam pescado naquela noite de trabalho. Então havia, por um lado, uma frustração, mas, por outro lado, havia um desafio. Qual era o desafio? Feito por Jesus. Lança a tua rede ao mar. E aí, então, ele fala, mas, porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Ou seja, o convite dado por Jesus só foi feito, o convite que Jesus fez só foi apresentado a Pedro e aos outros, porque algo muito extraordinário impactou a vida daqueles homens. Não há um convite sem que antes haja um encontro. Como é que alguém convida você para um casamento se ele nunca viu você? Como é que uma pessoa convida você para uma festa particular se ela nem sabe quem você é? O convite só existe porque houve um contato antes. Um convite só existe porque houve um encontro, uma empatia, um envolvimento nessa relação. Pedro, diz a Bíblia, que diante da palavra de Jesus disse, Senhor, nós vamos lançar as redes. E com base na palavra de Jesus, Pedro lança as redes e então eles pescam uma grande quantidade de peixe. E diz a Bíblia que isso foi tão marcante, foi tanto peixe que quase o barco afunda. E então outros barcos se aproximaram para ajudar Pedro, Tiago e André a tirar aquela grande quantidade de peixe. E qual é a reação? E é aí que eu quero mostrar para vocês uma coisa. No verso 8 de Lucas capítulo 5 diz assim a Bíblia: Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Que coisa interessante. Jesus não falou que Pedro era pecador. Jesus não falou que Pedro era uma pessoa que estava em falta com Deus. Mas o milagre, escute bem o que a Bíblia fala, o milagre que Jesus fez com que Pedro se reconhecesse alguém indigno, porque para um homem, Pedro era um pescador nato. Ele sabia quando o mar estava para peixe e quando nada podia pescar. E naquela noite que ele passou de tanto trabalho, nada pescou. E então, diante daquela pescaria maravilhosa, extraordinária, Pedro viu algo que ele não tinha visto em qualquer dia anterior da sua vida. Pedro viu algo que nunca havia acontecido em sua vida de pescador. Ele viu um milagre feito por Jesus. Aquela pescaria foi algo assim marcante, porque ele havia passado a noite inteira se esforçando, ele e os seus, e nada pegaram. E pela palavra de Jesus, diante da autoridade da palavra de Jesus, ele crê, ele obedece e pesca uma grande quantidade de peixe. Então ele disse, há algo especial neste que está diante de mim. Este que está diante de mim, esse que me deu essa ordem, é o Santo, é o Filho de Deus, é o Senhor, o Salvador. Eu não sou digno de estar perto dele, eu não mereço esse milagre, eu não mereço essa bênção. Pedro se prostrou diante de Jesus e disse, afasta de mim que eu sou pecador, sou indigno. Essa é a grande maravilha do convite de Jesus. Pedro então teve uma experiência marcante. Só se aceita o convite de Jesus mediante o reconhecimento da pessoa de Jesus. Não se aceita o convite de Jesus sem se conhecer, sem saber quem ele é. Não se aceita um convite às cegas.
Pedro, para aceitar aquele convite feito por Jesus, teve a sua vida impactada. Deus tem feito muitas coisas em sua vida, meu amigo, minha amiga. A questão toda é se você tem parado para reconhecer, para admitir, para dizer: Senhor, eu sou pecador, eu errei, eu sou um errado, eu falhei, eu pequei, eu desobedeci, tenho problemas de conduta, eu sei que eu não sou uma pessoa correta, eu não sou digno, eu não mereço, Senhor. Quando Pedro falou isso para Jesus, então disse Jesus algo maravilhoso, que não somente Pedro, mas André, Tiago e João tiveram o mesmo comportamento de se prostrarem, de reconhecerem a grandeza e o poder de Jesus. E então, diante da reação de Pedro, que teve essa reação de se submeter, de se quebrantar, de se humilhar, então Jesus diz a Bíblia em Lucas capítulo 5, versículo 10: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Jesus disse: eu o convido a ser pescador de homens. Eu o convido a vir após mim para você ganhar outras vidas. Pedro sabia, como também André, seu irmão, Tiago e seu irmão João, eles sabiam que o pescador faz algo muito, muito impactante. O pescador tira o peixe do seu ambiente natural, no seu habitat natural. O peixe vive na água, seja doce ou salgada. O mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, é uma grande lagoa de água doce. Então, o peixe tirado da água sai do seu ambiente natural de vida e ele é tirado para a morte. E uma vez morto, ele serve de alimento para o pescador. Mas agora Cristo convida a ser pescador de homens da seguinte maneira: tirar as pessoas do ambiente de morte deste mundo e trazê-la para a vida nova em Cristo para servir ao Senhor. Pedro, de hoje em diante, eu te chamo, eu te convido a ser pescador de homens. Meus queridos, há muitos que estão indo para a morte, muitos jovens indo para a morte, muitas pessoas indo para os vícios, se destruindo da prostituição, das drogas, da bebedeira, do fumo, das coisas da pornografia, de tantas coisas que têm provocado a destruição da vida. As pessoas estão morrendo não por causa só da Covid, mas por causa do seu afastamento, do seu distanciamento de Deus. E Deus está dizendo: eu enviei meu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Jesus veio para salvar. E Jesus quer que você aceite esse convite para que você possa então ser salvo e ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Pedro aceitou, largou as redes, largou o seu ofício, largou a sua profissão, largou tudo aquilo que diz respeito ao seu passado e passou a andar com Jesus. Aceite o convite de andar com Jesus, de crer em Jesus. Abra o seu coração para o Senhor e você vai ter a vida eterna que tanto você deseja e que Cristo tem poder para lhe dar. Vamos orar agora? Entrega a sua vida a Jesus hoje mesmo e diga para Ele assim: feche os seus olhos e diga: Senhor Jesus, nesta hora eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero te receber como meu Senhor e meu Salvador. Me tire desse ambiente de morte, de destruição. Eu quero viver para ti e fazer a tua vontade e ser instrumento de bênçãos para que outras pessoas sejam salvas pela pregação do Evangelho do Senhor. Eu oro agora em teu nome, Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Aceitando esse convite, você será uma pessoa feliz, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e seja feliz hoje e para toda a sua existência, para a glória de Jesus. Amém e amém. Uma semana maravilhosa, um mês abençoado na presença do Senhor, para a glória de Jesus. Amém.